Estamos ao vivo na TV 247, entrevistando o senador Jorge Viana, PT, do Acre. Participam da entrevista Tereza Cruvinel e Leonardo Atucho. Boa tarde, senador, como é que vai? Boa tarde, Leonardo, é um prazer. E diante desses recursos novos, né? Porque é bem pequenininho aqui, mas que põe a gente ao vivo. E que alcança muita gente. A gente está com 850 mil seguidores no Facebook, tem seu Facebook também, e, enfim, amigos aí, políticos, seguidores. Acho que vão alcançar muita gente, principalmente pelo momento atual de muita turbulência política no Brasil. Queria começar lhe perguntando, qual que é a saída para essa crise que a gente está enfrentando, tão longa, que parece até sem fim, quer dizer, tinha um julgamento no TSE que já foi adiado. Como é que o senhor está vendo os caminhos aí para possível? Eu acho que essa crise ela tem que piorar um pouco mais, por incrível que pareça. Eu não sou pessimista, nem quero o pior para o meu país, para poder se encontrar uma solução. Você veja que houve uma intolerância com o resultado das urnas em 2014, fizeram um golpe parlamentar, argumentando que a presidenta Dilma não tinha mais base de sustentação no Congresso, não tinha mais apoio popular, fizeram uma intervenção... A economia não ia bem, mas piorou. Que a economia não estava indo bem, e fizeram uma intervenção na democracia, criaram uma chaga na democracia brasileira, assumiram o governo, uma base amplíssima na Câmara e no Senado, prometeram mundos e fundos, e os indicadores sociais pioraram, o desemprego chega a 13 milhões e meio de pessoas desempregadas, você tem queda no PIB assustadora, você tem o fim do que a gente chamava de orçamento social. Hoje mesmo, eu, como presidente da Comissão de Mudança Climática, tive que anunciar um corte de 51% no minguado orçamento do meio ambiente. Mas só para não perder seu ponto, o senhor falou, precisa eventualmente piorar um pouquinho para começar a melhorar. Aparentemente já começou a piorar do ponto de vista da governabilidade dessa coalizão que está no poder. Vamos falar do caso do senador Renan. É até bom que você está me lembrando, que não é piorar os indicadores para poder ter mudança. Eu estou falando que a crise política deve piorar, porque a situação ficou insustentável para os partidos, para as lideranças da base de sustentação do governo, que antes era só criminalizar o PT, era acusar Lula, acusar Dilma, mostrar o PT fazendo o mal feito. Agora, a situação, eu acho que dos partidos da base do governo é desesperadora. As lideranças que deram o golpe estão vivendo um drama pior do que aqueles que eles fizeram acontecer conosco, com o Lula, por exemplo. Os caçadores geraram caça, de certa maneira? Mas tem uma contradição, né, senador? O golpe, ele foi facilitado em grande parte porque houve uma revolta contra a corrupção do PT, entre aspas, né? A gente lembra do Paulista, eles gritando, o PT roubou. Né? Agora se viu que o sistema apodreceu e que todos os partidos, os deles, os da base do governo, estão todos encalacrados. No entanto, nós não estamos com um nível de mobilização correspondente à indignação esperada da sociedade diante de revelações muito mais graves que atinge o presidente da República e quase toda a sua base parlamentar. Eu concordo, mas eu acho que a população entendeu melhor o que estava ocorrendo, deixou de ter uma visão parcial, trazida pela grande imprensa, pelos grandes veículos de comunicação, que diziam que o problema era o PT, não era isso. O problema está no sistema político. Quando eu falo de crise maior, ou seja, o sistema político está piorando ainda mais, a democracia nossa está sendo criminalizada, os mecanismos dela, para que a gente possa fazer as mudanças. Por isso que eu falo, a questão da Lava Jato, ela está meritória, trazendo o Brasil a tomar conhecimento que o modelo de organização partidária, de organização de eleições, ele é um modelo falido, né? Que leva à corrupção, que estabelece para qualquer empresa, ela tinha que pôr lá um percentual já de doação permanente para partidos políticos, não é para ajudar em campanha só, que isso seria uma coisa, mas nós estamos falando de uma coisa sistêmica. Eu pergunto, por que nenhum presidente da Petrobras foi preso até hoje ou ameaçado de prisão? Porque o problema não está lá em quem foi nomeado para presidir a Petrobras, está no corpo, está lá na estrutura, essa indicação partidária que tomaram conta de uma empresa e começaram a fazer uso dela a partir de corrupção entre público e privado. Então, para mim, a Lava Jato, que é minha vitória, nós deveríamos pensar como é que o Brasil faz para ter um legado depois de Lava Jato. Mudar o sistema político. Não seja só a destruição das empresas. Não enfim, pode ser a destruição das pessoas, dos partidos, né? Se nós lembrarmos como foi a Operação Mãos Limpas na Itália, ela destruiu, botou na ilegalidade os 4 principais partidos,
as principais lideranças foram embora, quem fez as acusações receberam 400 processos nas costas, quem estava acusando, e o que surgiu foi um partido novo, mas o do Berlusconi, claro, de uma direita. A Itália caiu de 5ª economia do mundo para 10ª. E aí a Itália foi embora. Então nós não podemos deixar isso acontecer com o Brasil. Então vamos combater a corrupção, sim, vamos identificar que aqueles que apontavam o dedo, acusando o PT de promover a corrupção, agora estão sendo aproveitando, então, como é que o senhor avaliou o discurso do senador Aécio nesta semana aqui no Senado? Olha, ele falava que o Brasil talvez não mereça tantas fogueiras, vamos dizer assim. Primeiro a gente tem que ver, porque hoje é tanta acusação, o que fizeram com a família do presidente Lula, o que fazem com a presidente Dilma, o que fazem com muitas outras pessoas é inaceitável. Você tem um esclarecimento a dar, ou um questionamento que se faz, seja por um poder público ou por um poder de polícia, e logo isso vira uma condenação. Agora, o senador Aécio está vivendo um drama, ele, a família dele, que ele afirma que é mentirosa, vindo da revista Veja. Uma revista que ele, de certa forma, distribuiu no dia da eleição. Instrumentalizou. Né? Porque ali tinha uma acusação contra o presidente Lula e a presidente Dilma. Então eu acho que tem que ter uma sensatez nisso. Por isso que eu sou contra essa coisa de condução coercitiva. A lei proíbe fazer isso. E todo mundo fecha os olhos para abuso de autoridade. Se tem alguém suspeito, se investiga, se pune e se prenda. O senhor acha que ele tem razão em pedir a abertura do sigilo dessas delações todas? Olha, eu acho que nós vivemos um drama e quem mais sofreu com isso foi o PT. Mas quando os vazamentos aconteciam para danificar e destruir biografias dentro do PT, todo mundo batia pau. Mas agora generalizou-se, é suprapartidário, ficou tão grande que agora eu acho que eles mesmos vão ter que achar uma solução. E a solução para mim não é botar para debaixo do tapete, é a gente fazer uma mudança e dizer, olha, depois da Lava Jato, a governança do dinheiro público no Brasil não vai ser a mesma. A relação do dinheiro público com as empresas privadas vai ser diferente. A política vai ser diferente. Não vai ter mais o domínio do dinheiro. Isso que eu acho que o Brasil precisa fazer para não ser igual na Itália. Senador, a Câmara está lá discutindo uma proposta de reforma política que enfrenta essas questões. O relatório do deputado Vicente Cândido, até que entrevistamos hoje, né? Ele enfrenta o relatório, a questão do financiamento público das campanhas, o voto em lista, várias outras questões que têm tudo a ver com isso, né? com essas deformações do sistema político que levaram à situação que nós estamos. Ele avalia que hoje a Câmara pode aprovar essa reforma e ela vai chegar aqui no Senado. Em função da crise. Em função da crise. A reforma que nunca saiu pode sair por conta da crise. O senhor acredita nisso? Olha, nós fizemos algumas mudanças aqui no Senado, já valeram para a última eleição. Desde que eu cheguei aqui, que eu estava contra o financiamento empresarial, a favor de criminalizar o Caixa 2. A gente conhece, e para mim não tem diferença de Caixa 1 ou Caixa 2, sinceramente. O dinheiro vem da mesma fonte. Né? Mas aí quando vem de uma empresa que vai para o PT, é crime. Quando sai da mesma empresa que vai para o PSDB, não é crime. Que vai para o PMDB, não é crime. Ora, gente, isso é hipocrisia. Por isso que talvez a população disse, eu vou ter que ficar em casa, que é o sistema que está doente. Agora, o que você está falando? Nós tínhamos apresentado uma proposta de fazer com lista fechada, resolvendo o problema do financiamento, fortalecendo, porque só dá para fazer isso com poucos partidos, com partidos que possam estar ou em federação, ou que a gente possa ter, não 80 e poucos partidos, porque temos 32 e vão vir mais 50. Mas agora, eu acho que, inclusive, com essas novas delações, vai vir a criminalização dos partidos. E isso é muito grave. Está se propondo um pagamento de uma multa de 2 bilhões e 300 para o PP. Imagino que virá para o PT, então. Imagino que virá para o PT. Imagino que vai vir para o PT, para o PMDB, para o PSDB. PSDB agora que entrou na roda. Está fora. É agora que ele está entrando na roda. Aliás, eles foram fazer uma denúncia contra a chapa Temer-Dilma, que é indivisível, e aí agora estavam querendo meio que retirar o processo. Ainda bem que se tem um ministro como Herman Benjamin, que é isento, independente, e está procurando dar melhor condição. Retirar o processo porque tomaram o governo? Porque viraram o governo, e como é que eles agora vão fazer algo contra o presidente deles? Agora eles alegam que o Temer não teve nada com isso. Mas tem uma coisa interessante, entendeu? Você acompanha a política há muito tempo, você também. Você veja o que está ocorrendo na base do governo. O PMDB é o partido do Michel Temer. Posso falar aqui do Senado. O presidente Renan agora está demarcando com o Meirelles, com a política econômica, com as reformas, dizendo que é contra e que não se sente representado por essas propostas do Palácio. Aí o PMDB se afasta do governo e o PSDB se junta ao governo, com mais força, se apropria do governo. É uma contradição tremenda, por isso que o ideal
queriam modificar as coisas, queriam anular uma eleição, que chamássemos outras eleições com as urnas sendo empoderadas. Sinceramente, eu acho que essa crise ela ainda vai piorar um pouco, aí depois, tomara que haja entendimento para a gente fazer o Brasil se reencontrar com a democracia e poder pensar numa retomada econômica, fazendo reformas, mas que venham de governo legítimo, e não de um governo que não tem representatividade e quer fazer uma reforma tirando os direitos. Nós vamos voltar para esse ponto da legitimidade, mas como o senhor mencionou o senador Renan, na sua opinião, quer dizer, o que move o senador nessas críticas ao PMDB? É a questão da divergência econômica ou um cálculo também político-eleitoral de ele que vai tentar a reeleição, o filho dele vai tentar a reeleição, olhando a questão impopularidade do governo Temer e popularidade do ex-presidente Lula? Olha, eu não posso falar em nome do presidente Renan, e hoje líder do PMDB, apesar de ter uma boa relação com ele. Mas eu acho que a ação política dele hoje... Deve muito, hein? Porque se você quisesse, teria ficado no lugar dele naquele momento. Mas naquele momento, um dia a história vai esclarecer, eu não podia me arvorar de assumir a presidência do Senado 3 dias antes do recesso parlamentar, em cima de uma liminar. Claro. Eu precisava ter a decisão do Supremo, e ainda bem que eu tomei esse caminho, o caminho da sensatez, da humildade até, e de buscar um diálogo com o Supremo para que o Pleno do Supremo pudesse manifestar. Mas eu acho que as manifestações hoje do líder do PMDB, partido do presidente Temer, no Senado, são muito maiores do que algumas manifestações que ele tinha que fazer para se colocar como um favorito nas eleições de Alagoas. São muito sérias. Ele está dizendo que essa reforma da Previdência vinda do Ministério da Fazenda é imprópria para o Brasil, que as propostas que vêm da equipe econômica vão danificar ainda mais a economia do Brasil. Mas o Meirelles não sabe o que fazer com o Brasil, eu entendi isso. Ele acabou de falar essa semana no Senado, e tem mais, né? Nós temos aqui que cuidar, porque senão daqui a pouco o Renan assume a liderança das oposições ao governo Temer. Mas nós temos um time muito bom aqui no Senado, na Câmara, na sociedade. Eu lamento, sabe, sinceramente, que estejamos vivendo essa quadra terrível, mas isso toca só danifica mais ainda o povo brasileiro. Isso toca na questão da legitimidade, porque não sei se foi o senador Requião que falou, ele disse o seguinte, quer dizer, a gente tem hoje um governo que chegou ao poder sem voto, querendo que os parlamentares se suicidem, quer dizer, que eles adotem e abracem reformas que vão levar que hoje tem absoluta rejeição popular. Ou seja, quer dizer, será que esse movimento do Renan vai se espalhar pela base do PMDB, por outros partidos da base aliada também? Olha, na sua opinião, é uma soma de variáveis completamente equivocada. Mexeram na democracia, desrespeitaram o voto. Aí trazem um modelo econômico radicalmente diferente daquele que o presidente Lula implantou, que a presidenta Dilma fez, pôde executar no primeiro mandato, de inclusão social. Aprovado nas urnas. Aprovado nas urnas, de inclusão social, de crescimento econômico, incorporando a Amazônia, o Nordeste, né, na vida brasileira. Esse é talvez o maior mérito do presidente Lula. Aí você tira esse modelo, que precisava de ajustes, é verdade. Precisava ser reparado. O Brasil estava precisando de algumas melhorias, de concertação. Aí entra uma proposta de terra arrasada. Joga fora tudo que tínhamos, tudo que conquistamos, e vamos por algo novo. Só que sem legitimidade, sem aval. Sinceramente, eu vi uma crônica do Veríssimo essa semana, li na tribuna do Senado, um grande escritor, um pensador. Ele fala, olha, esse pessoal que está propondo essas mudanças todas, reformas, não ouve o povo. E o Congresso não tem moral para fazer isso. Eu acho que é um absurdo, na hora que a gente está fragilizado com desemprego, você sair com um programa de venda de ativos do Brasil. Você vai vender para quem? As empresas falidas. Vai vender para quem? De graça. Na hora que você está na dificuldade da tua família, você pensar em vender o carro, vender a casa, vender alguns bens que você tem, você vai vender por banana, preço de banana. É mais ou menos isso que estão fazendo com o Brasil. Então o Lula até falou lá no hospital, quando a dona Marisa ainda estava vivendo seus últimos dias, o presidente me chamou para acompanhar a visita do Michel Temer, do Meirelles. Ele falou, não faça essa reforma da Previdência, danificando a vida das mulheres, das trabalhadoras. No meio de uma recessão. No meio de uma recessão, falou, faça uma reforma, a atualização da Previdência da geração de vocês, como eu fiz na minha época. Não faça essa reforma trabalhista que desmonta, inclusive inviabiliza os arrecadadores da Previdência. A própria Previdência, porque claro, se você vai incentivar a terceirização, não tem pagamento de INSS. Então, gente, no fundo, é uma insensatez.
e vem num acúmulo de variáveis erradas que pode levar o Brasil a daqui a pouco a gente ter manifestações na rua, aí conta tudo e todos. O senhor dizia na semana passada no discurso que o Brasil está com um governo moribundo e alegou todos esses problemas. Moribundo, porém, ontem o TSE, de onde se podia esperar algum sinal de que esse processo fosse interrompido pela cassação da chapa Dilma Temer, que vale dizer a cassação do Temer, que a Dilma já foi deposta, né? Ontem o TSE deu sinais de que esse julgamento não é para terminar enquanto for útil, né? Ou seja, ele não vai terminar a tempo de que tenhamos eleições diretas antecipadas. Pelo menos assim pareceu, porque já começou postergando. O que o senhor espera desse julgamento lá do TSE? Olha, eu espero o óbvio e justiça. Eu particularmente acho que talvez o ministro Herman Benjamin esteja criando uma pedagogia que deveria virar uma jurisprudência para todo o judiciário. Discreto, não quer aparecer, firme e duro, linha dura e cumpridor da lei. Técnico. Então, agora, esse julgamento é importante, porque onde estão os fundamentos do golpe parlamentar que houve no Brasil e da chegada desse grupo político ao poder? Está numa intolerância com o PT, então tinha uma combinação da elite empresarial beneficiária do nosso governo, setores importantíssimos da grande imprensa, se juntaram com grupos partidários e falaram, olha, vamos tirar o PT do governo. Vamos botar o Temer e vamos botar o Meirelles, o São Meirelles que vai resolver tudo. Já não temos mais um São Meirelles, Meirelles já começa a ser questionado pela base do próprio governo, Michel Temer... Pelo empresariado. Pelo empresariado, já tem pelo empresariado, só falta a grande imprensa questionar. Mas também nós estamos vendo, o empresariado está indignado com tudo isso. Olha o que estão fazendo com o BNDES. Eles tiraram 100 bilhões do BNDES para fazer caixa no governo e agora estão dizendo que vão juntar mais 100 bilhões. Fazendo o quê? Tirando o dinheiro das empresas, tirando completamente o crédito. Gente, isso é destruição. Mas castigo, né? As desonerações da Dilma estão sendo todas cortadas, acabaram. Então, sinceramente, é muito frágil o que sustenta esse governo. Se alguns grandes grupos empresariais da grande mídia tirarem o apoiamento, ele cai no outro dia. Esses grupos de mídia dizem, quer dizer, que o TSE tem que pensar com responsabilidade no país. Por que essa responsabilidade? Que responsabilidade é essa? Que é manter um presidente rejeitado por 70% ou 80% da população? Olha, eles têm essa batata quente, né? Porque como chegar em 2018 sangrando, cada semana é uma notícia mais trágica em relação à economia, a direito. Agora acabaram com Ciência Sem Fronteira. Então, constantemente. Eu acho que o presidente Fernando Henrique foi muito feliz quando ele falou em Pinguela. Pinguela, eu sou da Amazônia, sou engenheiro. Pinguela é uma coisa muito frágil, que é perigoso você passar por ela. Agora, se manter nela, é muito arriscado. Agora, ele não sabe o que fazer. Pinguela cai também, né? Veio o MDB com a história de ponte para o futuro. Depois, o presidente Fernando Henrique disse que não era uma ponte, era uma pinguela. Botaram todo o país numa pinguela. Se a gente cai, aí muita gente fica danificada. E o Brasil está caindo. E enchente leva, né? O senhor que é Amazônia. Uma chuvinha qualquer leva uma pinguela embora, gente. Para aguentar, tem que ser uma... Mas ele foi feliz ao falar em pinguela, mas hoje está defendendo que pela responsabilidade continue. Fica a pinguela. Eles estão com dificuldade. Eu volto a repetir, sinceramente. Acho que está tendo uma coisa meio absurda. O PMDB, que era a sustentação, partido que chegou ao poder pela primeira vez, de maneira indireta, cada dia perde mais terreno para o PSDB, que era um partido que era crítico, ficou em dúvida, aquela incerteza tucana, mas quando entrou no governo, agora só ocupando cargos e gerando muito ciúme dentro do próprio PMDB. Fora o TSE, de onde a gente não pode, né, esperar muito ou ter muitas ilusões com esse processo, porque o jogo está assim, insinuado de que ele é de postergação. Fora o TSE, como é que a gente pode encontrar uma saída dentro daquilo que você falou aí no começo, piorando para poder melhorar, né? Assim, como é por uma negociação, é por uma pactuação? Se não for pelo TSE, como é que saímos disso? Olha, houve uma situação que para mim é chocante, que todo mundo fechou os olhos. Eu chamo essa repatriação de dinheiro a maior anistia de dinheiro roubado da história da República. Não teve nada parecido. Esses centenas de bilhões de reais que estavam no exterior. Esse dinheiro foi levado para lá clandestinamente. Foi gerado lá clandestinamente dinheiro de roubo, boa parte dele.
Uma outra parcela pode ter sido de alguém que esqueceu de declarar, que fez alguma coisa. Aí nós fizemos uma lei, veio da Dilma, nós aprovamos, para salvar o Brasil, dizer, vamos legalizar esse dinheiro ilegal que está lá fora. Gente, dinheiro puro. Salvou os prefeitos, salvou os governos estaduais, salvou a presidência, acabou-se. Nós temos agora uma situação na política. Nós vamos ver o que é que nós vamos fazer. Eu não estou falando de anistia, não. Eu estou falando como é que nós vamos fazer para virar a página, para que a gente salve a política, salve os partidos com novas regras, rígidas. Mas como é que se vira a página? Punindo o corrupto, punindo o chefe de quadrilha, punindo quem tem crime penal, porque isso não tem apelo, mas sem criminalizar a política. Talvez nós vamos ter que encontrar uma mediação. A Colômbia está encerrando a página de 250 mil mortes na guerrilha. Meio século de guerrilha na Colômbia. Na pactuação. Eles fizeram um acordo entre quem matava uns aos outros. Se nós não vamos fazer um entendimento, eu acredito que tem que ter algum entendimento para pelo menos duas coisas. Quem são os principais interlocutores, na sua opinião? Eu não sei. Quando nós estávamos no governo, nós deveríamos ter sido interlocutores. Não fizemos reforma política, temos culpa no cartório. Quando tínhamos maioria, não mudamos o sistema, fomos conviver com ele, nos demos mal. Culpa nossa. E quais são os dois pontos? Agora, quem está no poder, quem tem maioria na Câmara e do Senado, quem pode ter. Nós temos 10 senadores aqui. Mas eles não querem... Mas eu acho que por necessidade, como a crise está piorando, é aí que eu estou dizendo, como está atingindo todos, agora os que nos atacavam, que nos denunciavam, estão tendo que se explicar todo dia. Como chegou neles, eu acho que eles agora vão pensar uma solução. E acho que nós não podemos ir com revanchismo. Nós temos que pensar o país. O que é que a gente faz? Isso é igual quando cai um avião. Você mencionou dois pontos em torno dos quais poderia se dar um grande entendimento. Um grande entendimento que a gente tem que fazer. Como é que nós fazemos com a organização partidária? Porque não tem democracia sem partido. Como é que a gente faz para valorizar de novo o voto e ter algo estável? Isso é um aspecto. O outro, para mim, o Brasil tinha que, depois da Lava Jato, mudar radicalmente a governança do dinheiro público. Dinheiro público não pode ser privatizado por grupos de empresas corruptas que se apropriam do Estado. Tem aí um outro movimento. Se isso viesse como legado da Lava Jato, eu estaria satisfeito. Então é uma reforma política e uma reforma administrativa. Mas muitas pessoas ainda esperam, principalmente na direita alimentada pelo discurso de ódio, que a conclusão da Lava Jato seja uma condenação do ex-presidente Lula. Existe esse movimento na sociedade brasileira. E com isso não existe salvação pela política. Como é que o senhor vê isso? Olha, em relação ao presidente Lula, que sofre uma verdadeira caçada, não é uma perseguição, é mais. Ele, a família dele. Você imagina alguém descumprindo a lei e de madrugada na casa do ex-presidente Lula, pegar, tirar ele lá da casa dele, levar para um aeroporto e dizer que está fazendo aquilo para protegê-lo. É uma destruição que se tentou fazer. Estamos há 3 anos, telefone, banco, tudo. Sigilos quebrados. Tudo. E, presidente, sua esposa, que agora é falecida, Marisa, seus filhos, seus amigos, se eles tivessem encontrado alguma coisa de substância, não iam estar discutindo o sítio que o presidente usava, mas que não era dele, e um apartamento que ele ia comprar. E uma conta na Suíça já tinha aparecido. Né? Já teria aparecido alguma conta, porque eles têm tudo na mão. Sinceramente, eu espero que a sensatez possa bater. Porque nós vimos no começo, eu não estou acusando não, porque eu devo minha vida ao Ministério Público Federal, eu tenho muito respeito à Justiça Federal, porque eu devo também minha vida a ela, à Polícia Federal, à Justiça do meu país, mas eu estou falando de excesso, de abuso de autoridade de algumas pessoas dessas corporações. Essa última ação da carne fraca, isso é um abuso de autoridade de um delegado. Isso nós não podemos criminalizar a Polícia Federal, mas não vai punir quem faz o país passar por esse vexame, pelo prejuízo que passa. Ninguém vai ser punido. Ora, delegado, membro de qualquer poder político, não é Deus não, gente. É alguém igual a nós, comete erros também, nós aqui cometemos, todos cometem. Então eu acho que, espero que o juiz que está na frente disso, ou os juízes, possam ter a sensatez de não agravar ainda mais a situação com uma ação dirigida ao presidente Lula. O presidente Lula não é parte do problema, por mais que discordem de mim, ele é parte da solução. Qualquer um brasileiro que quiser pensar tempos bons que viveu com sua família, pensando no seu filho, pensando na sua velhice, pensando nas crianças, vai lembrar do governo do presidente Lula e do primeiro mandato da presidente Dilma. Isso não é soberba não, gente. Isso é história. Já passou. Agora, por que o presidente Lula fica tão bem nas pesquisas? Porque o que os brasileiros querem é o Brasil andando para frente, não para trás. Olha,
O que o Brasil está esperando de cada um de nós é que a gente ofereça o que nós temos de melhor. Mas tem gente, há alguns anos, nos últimos anos, que está oferecendo o que tem de pior. O rancor, pois é, como isolar esse discurso, Jorge, depois de tanto estrago? Porque ele está aí, ele está espalhado. O Lula está aí com a maioria das pessoas. Eu acho que caiu a ficha na sociedade, na opinião pública. Por que a opinião pública está mais contida? Está vendo, isso não é bem assim não, como eu pensava. Começa a reconhecer o que o Lula fez. E o fracasso das mobilizações deles. Eu acho que não tem que ter revanchismo. Mas a pessoa está dizendo, mas peraí, então não era o PT só? Então, era esse sistema que está podre. Aqueles caras que estavam de camisa amarela lá, fazendo futrica em cima do Lula, agora estão encalacrados também. Então, é o sistema que está doente. Nós precisamos curar o Brasil disso. Eu acho que a gente tem que seguir apostando na democracia e não podemos cometer o erro da Itália, que teve a Operação Mãos Limpas e depois entrou num buraco, num abismo que ficou pior. Nós temos que fazer. Depois da Lava Jato, o Brasil tem que ficar melhor. Eu tenho essa fé. Mas só vai ficar melhor se a gente mudar a política, se a gente voltar a ter política econômica que pense a maioria do nosso povo, e não apenas atender mercado, atender os interesses de uma elite que sempre se beneficiou do Brasil. Eu penso assim, eu não sou pessimista. Quando eu digo que vai piorar um pouco, é porque agora ela atingiu aqueles que eram os nossos algozes e eles vão ter que achar uma solução, porque eles é que estão com a maioria na Câmara, no Senado, estão governando o país para o problema que eles criaram, que atinge a todos nós. Muito obrigado, senador. Espero ter outras oportunidades para já falar em tempos melhores. Né? Obrigado. Eu que agradeço a vocês a oportunidade. Um abraço, gente. Muito obrigado.